Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês dessa aventura que foi plantar essa Ficus lirata. Aí no vídeo eu dei uma acelerada porque tinha ficado com quase 30 minutos, então eu coloquei no 1,5 para ficar menos longo. A gente tirou a grama sintética que eu tenho na sacada para conseguir colocar a terra sem fazer muita sujeira aqui em casa. E esse foi o vaso que a gente escolheu, que é um vaso de cimento com fibra. Ele é um vaso mais pesado, mas não é tão pesado, e ele tem um acabamento polido, então parece louça. Foi o que o meu maridinho Matheus mais gostou, por isso a gente comprou ele. Aí na imagem vocês podem ver Teodoro, que fica cheirando tudo e me dando maior trabalho. Ele come os plásticos, ele cata tudo, gente, depois é uma loucura. Gente, como pode? Nesse momento do vídeo eu tô falando que a gente escolheu o mais bonito porque a gente foi no CEAGESP e vimos várias opções, inclusive aqueles de polietileno. Mas de todas as opções que tinha lá, esse foi o que a gente achou mais bonito, mais bem acabado. Então acabamos comprando ele. Mas o valor, gente, é o mesmo do que aqueles outros de polietileno, que é aquele plástico que é bonito e tal, mais moderno, né? Mas a gente optou por esse daí. A gente colocou no fundo a manta, né, pra fazer a drenagem do vaso, porque ele é um vaso bem grande, ele coube 40 litros de terra. Então, eu peguei essa manta aí da minha mamãe e medi no fundo do vaso pra fazer a primeira camada. E, gente, fazer esse vaso foi um desafio, porque normalmente quem me ajuda com isso é a minha avó. Mas como ela não mora na mesma cidade que eu, e a gente já tava com essa plantinha comprada fazia uma semana em um vaso pequeno, fiquei com medo dela morrer. Então a gente precisou se virar e agilizar aí a montagem do vaso. Nesse primeiro passo eu coloquei a manta no fundo, né, pra fazer a drenagem. Cortei mais ou menos, né, redondo ali, medi pelo fundo. E fui pegar a argila expandida, que o Matheus não sabia o que era. Peguei a argila expandida, coloquei no fundo, em cima da manta. E aí, por cima, ainda vem mais uma camada de manta pra segurar essa terra que vai por cima, tá? Então, é esse o processo. Manta, argila expandida e manta. Quer ganhar saco de terra agora? Tudo isso em nome... Agora nós vamos colocar, né, começar a colocar terra. A gente comprou esse saco no CEAGESP também. E aí eu começo a conversar com ela, porque ela é uma planta alta. Eu comprei uma Ficus lirata de 1,60 m. Então ela é uma planta grande. Aí eu fiz uma conversa com ela para ela não sentir, né, a mudança de vaso. Enquanto isso, Teodoro comia as terrinhas, os carvãozinhos do vaso. Gente, ele é terrível. E aí a gente conversando pra conseguir pôr a terra. Aí a gente abriu o saco todo e começou a colocar a terra com a mão mesmo, tá? A intenção era colocar a terra até a metade do vaso e depois a gente teria que trazer tudo pra dentro de casa, porque não teria como montar o vaso fora. A planta é muito alta e não ia passar na porta. Momento, a gente tá colocando a terra no vaso e eu falei pro Matheus colocar com sentimento porque ele tava jogando. E o Teodoro, que fica em cima toda hora, às vezes acaba batendo nele e eu bati no rosto dele, tadinho, ele até chorou. Mas ele não sai de cima, gente. E aí seguimos colocando terra até a metade do vaso. A unha ficou um caos, mas depois deu tudo certo. Gente, ele fica enfiando o nariz. Ô, filho, você enfia o nariz onde você não é chamado, Teodoro? Nossa, mais do que eu te gostei. Sai daí, Teodoro, vai pra lá! Nossa, já foi o arregaço. A gente tem uma pazinha? Tem. A gente pega a terra.
quanto que tá bom. Vai levar pra dentro de casa? Não, vou olhar a planta dela. Não, tem que subir até aqui em cima, mais ou menos. Ah, é? Não, digo assim, ela tem que ficar nessa altura, entendeu? Pode pôr. Ela disse que aqui cabe um coisa, um saco, que ela me falou isso. Eu acreditei. É, cabe. A cacheta na boca. Pois eu tô pensando em pôr umas casquinhas em cima, sabia? Apesar que agora que eu dou não alcança mais. Bom, alcança sim. Planta amendoim, ninguém vai ver. Eu tenho que me dar uma. Amor, vamos lá ele. Agora vai pôr a planta primeiro. Amor, não vai passar pela porta. Entendeu? E pôr pra dentro de casa. Vai ter que levar o vaso. Põe mais essa. Aí nós põe o vaso ali, leva termina de montar lá dentro. Amor, Conversa com pegar. Nesse momento, a gente já começa a rodar o vaso e levar ele pra dentro de casa, mas eu coloquei naqueles carrinhos que tem de pôr a vaso em cima, que você arrasta pra ficar mais fácil. E o senhor Teodoro começou a ficar aí brincando com a terra e ele fica com a cara toda suja. Voltei pra pegar o celular e fechem o olho para o caos, porque a gente tava mexendo com planta. a gente é muito inteligente, amor. Fomos rodando ele até o lugar que ele ficou, né? E começamos a organização e a montagem, né? Pra finalizar o vaso de planta. Eu tô feio com Com o pezinho? Depois tem uns que a rodinha transparente. Vou tirar. Theo, sai daí. Gente, esse cachorrinho só quer saber de ficar em cima. E eu acostumei ele a dormir na cama quando tava frio. Aí ele fica se sujando e eu falei pra ele que se ele sujar as patas, não tem como dormir no meu lençol. Mas ele fica fazendo arte. Até que esse dia ele não sujou muito. Vocês estão escutando ele aqui comigo na narração? O Matheus continua colocando terra pra gente conseguir chegar ali, né, no topo e colocar a plantinha já no vaso. Tá bom. Não, eu falei, tá bom, vamos tentar ver. Acho que agora já dá pra pôr ela, entendeu? Nossa, vai sobrar um terço do saco, né? Aí, mesmo assim, a gente pegou ela e colocamos no vaso, mas ainda assim tivemos que cavar um buraco dentro dele, né, com essa terra que já tinha. Ele tava mais ou menos 2/3 de terra, pra gente conseguir colocar ele numa altura boa e centralizar ele no vaso, tá? Ela tá uma planta pesada, então ela tava pendendo pra um lado. E mesmo com um pauzinho, ela já tava com aquele apoio, sabe? Que eu comprei ela já com apoio. Mas a gente trocou o apoio por um bambu que meu tio fez pra mim, que é bem mais alto e mais firme, pra ela poder crescer mais, porque agora a gente pôs num vaso grande, então provavelmente ela vai crescer um pouco. O Matheus continuou colocando terra, né, pra gente fixar ela, segurar ela, e ela não sentir a troca de vasos, porque tem plantinha que não resiste a esse replantio, né? E realmente esse lado ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Quando eu vi ele, eu achei, nem achei que era de cor de verdade, achei que era só uma patinta, sabe? Amor, pode pôr terra até mais aqui pra cobrir ela, tá? Uhum. Ainda não vai dar pra arrumar outra. Vai, sobrar pra gente arrumar outra. Acho que uns 30 quilos de terra. Tá bom, acho que já tá bom. Ai, que linda, linda. Ai, ficou linda demais. Ficou bom, né? Você vai querer amarrar de novo? Tipo, O que você acha? tem um bambu lá, a gente pode usar esse pra... A outra? Nessa hora a gente já tava vendo como ela tava ficando e admirando, porque realmente ficou muito legal. Apesar do ângulo não favorecer muito a gravação, era mais pra explicar e pra entender como faz a montagem do vaso. E aí a gente decidiu trocar o apoio dela, né? Ela tava com apoio pequeno, aí a gente decidiu trocar pelo bambu que eu já tinha aqui em casa. Porque eu também tenho outra planta dessa, só que a outra é menorzinha. Então, a gente pôs o bambu nessa grande e deixou esse apoio menor pra planta pequena, porque aí ficaria todo mundo apoiada, né? Então, é isso que a gente tá fazendo aí. Eu soltei com bastante cuidado e a gente foi trocar, tá? Tudo com bastante cuidado e muito respeito e muito sentimento pra plantinha continuar bonita e não sentir a troca, tá?
A gente fez isso no sábado, que a gente tinha mais tempo, porque de semana é bem corrido. Então, por isso que a gente conseguiu fazer tudo bem tranquilo. Tem que ir cavando ele devagarzinho. Vamos pôr ele aqui por trás, o que você acha? Eu achei essa hora a mais difícil, porque tem que furar ali do lado da planta e ela já estava bem enraizada. Então, para não machucar, para não destruir, eu achei difícil, né? Fazer com cuidado. E aí, pra também ela não ficar muito aparente, esse bambu, você tem que ir encaixando ela no meio das folhinhas, que era o jeito que tava o outro pauzinho. Então, a gente foi fazendo assim, e aí eu peguei aqueles arames de pão, que ele é meio revestido, né? E prendi em 2 lugares, mas eu também só prendi onde o caule já estava formado, né? E aí eu completei ainda com terra por cima, porque a terra estava bem fofa e a gente tinha acabado de plantar ela. A gente colocou um pouco mais de terra e fomos ajeitando ainda, gente. Fui ajeitando, cuidando com as folhas para o caule não destruir. E fomos cuidando dela. O Matheus estava ajeitando ela embaixo porque eu achei que ficou torto o bambu. Ele tá empinado lá fora, você tem que ele reto. Cadê o buraco que você fez? Não, já tampou. Já tá pouquinho. Então, vamos isso aqui. Ó, aí você tem que ir ajeitando, né, uma vez. Tá vendo? Aí, ó, ajeita as folhinhas, que aí a gente vai dar uma baixada nele. Aí, tá vendo? Porque esse agora ficou melhor. Aí pega aqueles negocinhos que tava na outra, que a gente põe nessa, por enquanto, na outra eu põe no outro. Tá em cima do buffet. Saúde. Ó, mas só de pôr assim já dá uma firmada, percebeu? Uhum. Eu acho que aqui embaixo não precisa, porque aqui é muito grosso, aqui mas assim. Acho que tem uma garra, outra mais fina, parece. É, outra era mais assim. Deixa eu pegar ali os que eu tenho na mão. Que foi, Theo? Nessa parte a gente já tá finalizando a montagem e eu não gravei a gente montando o outro vaso, né? O outro vaso ele já tava num vaso grande, a outra planta, e a gente tirou um pouco das raízes porque ela tinha parado de crescer, eu teria que pôr um vaso maior ainda, só que eu não quis. Então a gente tinha que tirar do vaso, dar uma limpada e trocar a terra, porque essa terra que eu comprei era adubada. Então foi isso que a gente fez, mas a gente não gravou. A gente só gravou essa parte montando esse vaso aí, que foi o principal que agora a gente mudou de lado. A gente colocou um adubo também, eu não sei se eu cheguei a filmar, porque o vídeo estava muito longo. A gente colocou um adubo que é da minha mãe, que eu também não sei qual é. Colocamos ele, aguamos e coloquei mais terra por cima ainda, tá? Pra ela conseguir se restabelecer. E no final, a gente achou melhor colocar a rodinha embaixo, mesmo que provisória, só até comprar uma definitiva, mas para conseguir levar ela para tomar uma claridade, tomar um vento. Ela não precisa de sol direto, mas ela precisa de claridade. E essa planta fica dentro de casa, então a gente tem que levar ela ali na beira da sacada para ela tomar um ventinho e ficar bem, né? Porque ela é muito bonita. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí o Matheus estragou um pouco a nossa filmagem, porque ele ficou na frente. Mas depois ele já sai. Aí sou eu colocando já o adubo, tá vendo? Que aí ele foi espalhando de novo. E depois eu ainda venho com mais terra por cima, porque depois eu coloquei água e a terra, ela desceu, né? Porque a terra tava super fofa. E aí, depois da terra ter descido um pouco a água, eu coloquei mais pra ela ficar alta. Aí, agora é isso que tá acontecendo. Salvar alguma coisa dessa filmagem. Quando não jogo é porque ela tá muito compactada mesmo. E aí não é bom.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha maneira amadora de fazer um plantio no vaso. Mas se a gente conseguiu, vocês também conseguem. A gente não sabe nada de planta. O pouco que eu sei foi a minha avó que me ensinou. Porque o outro vaso também fui eu que fiz. E eu fiz chamada de vídeo e ela foi me ensinando. Então eu usei o que eu sabia. E ficou muito bonita. A planta tá viva. Eu vou gravar um shorts pra postar no canal. Beijo!